O mês de outubro ganha visibilidade com as campanhas para as mulheres cuidarem mais da própria saúde. É o chamado Outubro Rosa, que chama atenção principalmente para a prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo de útero. Em 2020, a campanha acontece em meio à pandemia da Covid-19, que provocou uma queda brusca no atendimento da área de saúde, com o adiamento de consultas e exames. Qual é o impacto da pandemia do coronavírus na agenda de consultas e exames para as mulheres evitarem o câncer de mama ou o câncer do colo de útero? Essa pergunta, que é feita por muita gente, está aqui na nossa pauta de uma conversa com o Dr. Luiz Porto, médico que é coordenador do Comitê de Controle do Câncer no Ceará. Dr. Luiz Porto, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, e essa pergunta já fica no ar. Qual é o impacto, qual é a repercussão dessa pandemia no calendário, na agenda das mulheres para fazerem exames na prevenção ao câncer? Bom dia! Bom dia. A pandemia, com o necessário isolamento e deixando as pessoas praticamente aos grupos de risco, praticamente restritos em suas casas, levou a um impacto muito grande no atendimento das chamadas doenças crônicas. Os cânceres, as doenças cardíacas, as doenças do esqueleto. Os serviços médicos voltaram basicamente para atender aqueles que tinham queixas associados ao Covid. Mas o temor de se exporem e ainda a desinformação, principalmente em relação aos cânceres e o câncer de mama em particular, faz com que as mulheres não percebam a necessidade de fazerem os seus controles anuais ou a sua consulta com o mastologista. Então, houve uma diminuição significativa. Muitas mulheres com sintomas mamários ficaram em suas casas, expostas à prova da doença, que pode se tornar curável. Se comparado com o ano passado, nesse mesmo período, entre março e setembro, ou entre março e outubro, doutor Luiz Porto, qual é a redução em termos percentuais do número de exames que as mulheres deixaram de fazer em 2020? Olha, nós não temos uma avaliação do Estado como um todo, mas eu posso falar do serviço que funciona no Comitê Estadual de Controle do Câncer de Mama. Houve uma redução de 30% das mamografias, houve uma redução de mais ou menos 50% dos diagnósticos de câncer de mama nesse período que vem de março a setembro de 2020. Então, nós achamos que tem mulheres nas suas casas com sintomas mamários, com nódulos mamários, que não procuraram ainda os serviços médicos. Doutor Luiz Porto, também conosco no Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Doutor Luiz Porto, bom dia. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: qual é a realidade dos mamógrafos existentes hoje no estado do Ceará, principalmente na rede pública? Nós temos esses mamógrafos em quantidade suficiente e, mais ainda, mesmo os que existem, estão hoje em condições de funcionamento, de realização dos exames? Beto, para você entender, para o público e vocês entenderem isso aí, é necessário saber o que houve com as mamografias que se faz no Brasil nos últimos 3 anos. Uma mamografia como rastreamento, que é dirigida a todas as mulheres com mais de 50 anos, mesmo que elas não tenham qualquer queixa mamária, ela era financiada pelo sistema público federal chamado FAEC. Esse programa pagava todas as mamografias realizadas. Nós aí vamos atentar para o número de mamógrafos. Nós temos mamógrafos suficientes no estado. Se você somar a rede pública com aqueles que são credenciados para fazer exames públicos, nós temos mamógrafos suficientes. E distribuídos de uma maneira racional até certo ponto. Nós temos 20 policlínicas nas microrregiões de saúde do estado, e em cada policlínica dessa tem um mamógrafo de última geração, e ele tem capacidade de fazer uma média de 800 a 1.000 mamografias mês. Infelizmente, Beto, esse mamógrafo foi instalado em 2009. Nesses 11 anos, eles ainda não atingiram a capacidade plena de uso, por várias razões. Primeiro, a dificuldade de mulheres a acessarem esses instrumentos quando elas moram em locais muito distantes.
ainda não há um fluxo apoiado pelas prefeituras, pelas unidades básicas de saúde, para que a mulher tenha um acesso mais livre a esses mamógrafos. Segundo, ela não sabe a importância da mamografia. Então, muitas mulheres acham... Tem uma frase do Ceará que ela é cruel. Quem procura, acha. Então, uma boa parte das mulheres não faz a mamografia de rastreamento com medo de estar um câncer. Ora, se a mulher não sente nada e ela faz uma mamografia de rastreamento e detecta uma lesão impalpável, essa lesão é curável na maioria, em quase 100% dos casos. Como ela não vai nessa fase, ela deixa para procurar o serviço médico, Beto, só quando a lesão é palpável. Aí a chance de cura diminui muito, a mutilação é quase sempre a regra e o custo para a saúde passa a ser muito alta quando a gente trata essas pacientes com doença avançada. Doutor Luiz Porto, quando o senhor fala sobre o número, o percentual de 30% de queda no número de exames e também um percentual até maior do ponto de vista do diagnóstico do câncer de mama, o que é que nós poderemos ter em 2020 em relação a uma quantidade ainda maior de casos de câncer de mama no Ceará? Uma vez que nesse período de março a setembro, outubro, tivemos essa queda aí de 30% no número de consultas em relação ao mesmo período do ano passado. Olha, a incidência de mama, ela é crescente em todo o país. E no estado do Ceará não é diferente, é até um pouco acima do que acontece em outros estados. Então, o número de casos de câncer ele vem aumentando, ele aumentaria. Agora, com o isolamento social, uma parte deles ficou sem comparecer ao serviço médico. O que é que nós esperamos? Esperamos que no período que termine a pandemia, ou mesmo já agora, que os serviços começaram a funcionar com mais intensidade, com mais disponibilidade, e com a chegada do outubro, onde a mulher é mais abordada, ela é mais informada sobre o câncer de mama, nós esperamos uma verdadeira pletora, um número grande de mulheres que vão procurar serviços médicos já com doença avançada, e os casos antigos que deveriam ter vindo na pandemia, os novos que vão surgindo pelo próprio envelhecimento da população feminina. Então, nós esperamos uma pletora muito grande de pacientes nos serviços que atendem mastologia. Há uma tentativa de se preparar para isso. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde do município, implantou 2 mamógrafos públicos. Esses 2 mamógrafos públicos vão adicionar talvez umas 1.000 mamografias mês, se eles conseguirem funcionar numa atividade, num ritmo melhor, 1.000 mamografias mês, o que significaria 12.000 mamografias ano. É um número significativo. Então, mamógrafos públicos. Mas há ainda um problema para nós discutirmos com o público. Para os mamógrafos que são credenciados funcionarem, ou seja, os particulares e pertencentes a instituições não governamentais, eles precisam de serem financiados, de serem credenciados pela Secretaria de Saúde. Quando o governo federal tirou o financiamento, que eu falei, financiamento chamado FAEC, e passou a mandar para o Estado somente o pagamento de exames pelo número do ano anterior, que já não cobriu todas as mulheres, nós vamos ter uma oferta de financiamento para a mamografia incapaz de atender toda a população. É preciso que a gente discuta esse problema. Nós estamos reunindo... Recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ela disse que uma boa cobertura deve ficar em torno aí dos 70% no atendimento desses serviços de mamografia. Pelo seu relato, do público-alvo, a gente está bem abaixo dessa cobertura, né? Deixa eu te explicar. Do público-alvo. Qual é o público-alvo da mamografia? Mulheres de 50 anos. Mulheres de 50 anos. Nós temos no Ceará mais de 600 mil mulheres com mais de 50 anos. Dessas, 15% têm acesso aos serviços particulares e convênios. Então, se nós tirarmos aí, vamos ficar com umas quase 500 mil mulheres. Como é de 2 em 2 anos, teríamos que fazer pelo menos 250 mil mamografias por ano. Ora, em nenhum momento nós tivemos chance
de fazer essa cobertura, porque não havia financiamento nem educação da população para comparecer este chamado. A Organização Mundial de Saúde acha adequado se nós atendemos 70% disso. Então, nós devíamos ter que fazer aqui 160 mil mamografias. Nós estamos fazendo 60 mil. Então, ou seja, nós estamos com um débito de 100 mil mamografias para as mulheres. Mas não é só oferecer mamografia que vai resolver isso aí, Beto. É preciso que a mulher seja sensibilizada para fazer esse exame. Aí é onde o Outubro Rosa entra muito bem. Esse problema não é só nosso de sensibilização das mulheres. Eu ainda ontem li um trabalho da Espanha, que é um país que tem um desenvolvimento de IDH muito superior ao nosso, e eles lá também não conseguem passar de 50% desses 70% que a OMS aceita. Eles também estão devendo. Então, as duas palavras-chave em todo o mundo para controle do câncer de mama é navegação e letramento. O que é que isso significa? Temos que melhorar a navegação das mulheres das suas casas até os postos onde elas possam fazer mamografia. E aí, o letramento, nós temos que usar os agentes de saúde para, na casa das pacientes, informá-las sobre quais são aquelas que precisam de fazer mamografia. Porque a maioria ela não sabe que precisa fazer, tem medo do exame, tem medo do câncer. O senhor faz referência a uma categoria de profissionais que cumpre um papel fenomenal junto à população, principalmente a população mais pobre, que são os agentes de saúde. Quanto ao interior do Ceará, onde tem uma presença mais ampla do agente de saúde, doutor Luiz Porto, qual é o papel que essa rede de saúde, com os hospitais regionais inaugurados nos últimos 6, 8 anos, tem cumprido para que nós tenhamos diagnóstico mais na hora certa do câncer de mama? O serviço de saúde trabalham com prioridades. Os agentes de saúde são preparados para prioridades daquelas doenças que estão no dia a dia da população. Então, nós já tentamos algumas vezes, você tocou num ponto crucial para nós resolvermos esse problema. Nós conversamos com o doutor Alex Montealverde, que é o técnico da Secretaria de Saúde, e a nossa proposta é treinar todos os agentes de saúde, hoje não, que a gente pode fazer isso à distância, treinarmos todos os agentes de saúde, dar de 8 horas para eles, como é que eles podem pegar as mulheres das suas casas até os serviços especializados para o diagnóstico. Ele pode ter conhecimento adequado. Estamos desenvolvendo, inclusive, um aplicativo no Comitê Estadual de Controle de Câncer, que o agente de saúde, esse aplicativo, ele vai fazer uma pequena enquete na casa da mulher e vai saber qual é o risco dela ter câncer. Ela vai se enquadrar em médio, baixo, em risco normal, médio e alto risco de câncer de mama. Onde ela se enquadrar, ela vai ser navegada para um atendimento diferenciado. Se ela não tem risco aumentado, ela vai para uma consulta com o ginecologista, que vai solicitar sua mamografia de rastreamento sem nenhuma pressa. Se ela tem algum fator de risco aumentado, história familiar, nódulo mamário, não tem filhos, bebe mais do que regularmente, bebe regularmente. Então, essa mulher ela vai encaminhada, dá um bypass e vai direto para o mastologista, que vai estabelecer uma maneira de avaliar melhor aquelas mamas. Então, isso aí é a maneira que nós achamos adequada para, em médio prazo, nós conseguirmos melhorar essa realidade dolorosa do nosso estado. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico Luiz Porto, que é coordenador do Comitê de Controle do Câncer de Mama no Ceará. Doutor Luiz Porto, eu quero agradecer essa riquíssima entrevista com essas informações tão preciosas que nós estamos dando a nossa contribuição para levar à população essas informações importantes para as mulheres cuidarem melhor da própria saúde e acordarem aí sobre a necessidade desses exames para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, ao senhor, doutor Luiz
Porto, eu quero agradecer a presença no Jornal Alerta Geral e desde já dizer que o Jornal Alerta Geral, o Sistema Ceará Agora de Comunicação, é aliado nessa luta, nessas ações do Comitê Estadual de Controle do Câncer de Mama, para que nós tenhamos ainda mais informações e mais conscientização das mulheres sobre a necessidade e a importância deste diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vou acionar vocês nas campanhas educativas que virão nos próximos meses, para que a gente mude essa realidade. Obrigado pela oportunidade também de conversar com a população. Um grande abraço, muito obrigado. Para finalizar aqui o nosso bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, quando eu falei assim, riquíssima essa entrevista, porque em um dos pontos o doutor Luiz Porto chama a atenção sobre o treinamento que está sendo discutido para os agentes de saúde cumprirem um papel ainda mais relevante agora nessa área da saúde da mulher. Eu considerei um ponto imprescindível da entrevista do doutor Luiz Porto, essa questão cultural que ele falou, né? De que aquela história de que as pessoas costumam dizer quem procura acha. Na realidade, tem que suplantar essa questão cultural, porque na realidade é o seguinte, pressa, se antecipar aos fatos, isso é fundamental na questão da saúde. Então, quanto antes, melhor. Jornalista Beto Almeida, começamos a semana com essa entrevista muito importante para a saúde das mulheres. Fugimos um pouquinho aqui do tema que é sempre abordado no bate-papo político para dar lugar e vazão a esse conteúdo tão importante, repito, para a saúde das mulheres. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa segunda-feira, bom início de semana. Um bom início de semana para você e todos os nossos ouvintes. Daqui a pouco, para você, ouvinte internauta, mais informações aqui no Alerta Geral.